E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui o que você precisa saber antes de iniciar uma renda variável, comprar ações, fundos imobiliários, negociar na B3. É importante você ter em mente que assim que eu faço minha primeira compra, independente da quantidade de ações, de papéis, se é uma ação, duas, ou se é um fundo imobiliário, uma cota, duas, três, gerou uma nota de corretagem via corretora do banco de varejo, que são os grandes bancos, caso você não queira uma corretora, ou via uma corretora de valores, você terá obrigação de declarar, fazer a declaração anual do imposto de renda. No ano subsequente que você fez a compra, ou que você negociou na B3. Essa é uma determinação, uma regra da Receita Federal, e não tem como fugir disso. Então, caso você não se proponha, é simples fazer. Hoje tem vários vídeos que nos ajudam, vários livros do pessoal na internet que nos ajudam. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso, como fazer a declaração de ações para imposto de renda. Mas se você não se propõe a isso, a ter esse pouco de trabalho, é melhor não entrar. Eu aconselho que sim, vale a pena. Vale a pena porque em relação ao ganho que você pode ter, vale a pena ter esse pequeno trabalho. Independente se você for o titular, que não tenha dependentes no imposto de renda, ou se você for dependentes, né? Você jovem, você homem, você mulher, que é dependente de alguém. O marido que é dependente da esposa do imposto de renda, caso a mulher trabalhe. E ele também trabalhe, mas declarem juntos ou separados. A esposa que é dependente do marido ou não, que faz a declaração separada. O filho que é universitário, que é dependente dos pais. A criança, o adolescente que pode também abrir conta em corretora. Mas enfim, então se você negociou ações e gerou nota de corretagem, é importante ficar atento à declaração anual do imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir de negociações na modalidade swing trade, que são aquela modalidade que eu compro uma ação hoje, não é? E vendo amanhã ou depois, uma semana, 15 dias, no mesmo mês, isso me dá uma isenção caso essa venda, esse lucro e essa venda não exceda R$ 20.000. Eu tenho isenção de não pagar imposto. Mas eu tenho que mostrar a receita quanto eu lucrei com essa manobra. Ou quanto eu perdi. Por quê? A perda. Porque a perda ela vai ficar registrada para que você abata de futuros lucros. Então se houver uma perda de R$ 100, independente do valor, se eu negociei abaixo de 20 mil, de 10 mil, de R$ 1.000, de R$ 100, independente. Se eu tive perda, essa perda eu fico com ela guardada, porque caso eu tenha um lucro e esse lucro exceda esse valor de 20 mil, que é o teto, eu posso abater esse lucro, posso abater essa perda, desculpe, desse lucro que eu tive pagando menos imposto com isso, para o mês seguinte e até para o ano seguinte. Vocês vão ver que quando fazer a declaração de imposto de renda, quando houver perca ou prejuízo, esse prejuízo você pode levá-lo para os meses seguintes e até os anos subsequentes, certo? Então esse é o primeiro ponto. Uma dica que eu faço é para que você põe uma planilha do que você comprou, do que você vendeu, veja o preço médio, que o que vale para a conta do seu lucro é o preço médio. Caso você comprou uma ação hoje por X, amanhã comprou por Y, você soma esses valores e divide pela quantidade total de ações que você adquiriu, vai dar o preço médio. Certo? Esse é um ponto. Então, excedendo esse valor sobre o lucro
né? Caso você negocie acima de 20 mil, vendas acima de 20 mil e tenha lucro, esse lucro, um imposto sobre ele é de 15%. E você tem até o 30º dia útil do mês subsequente. Ou seja, se eu fizer uma venda superior a 20 mil reais e tenha lucro, então eu tenho que pagar esse DARF até o último dia útil do mês de agosto, já que estamos em julho. Certo? Então essa é a regra de ações na modalidade swing trade. Na modalidade de fundos imobiliários, quando eu compro e vendo fundo imobiliário, sobre o lucro, se eu vender ele, eu tenho que pagar 20%, independente de valores. Se eu lucrei 100 reais, está abaixo de 20 mil, eu tenho que pagar 20%. Agora, o aluguel que eu recebo, referente a essas cotas de fundos que eu tenho, mensalmente, eu não pago nada. É como se você tivesse um aluguel do imóvel, não é? E esse aluguel, que você é isento. Lembrando que, caso você tenha, seja proprietário de um imóvel físico no seu nome, e esse imóvel esteja alugado, e você receba essa receita, você tem que pagar imposto sobre esse aluguel. Nos fundos imobiliários não é diferente. Você não paga imposto sobre aluguel recebido em fundo imobiliário. Só que caso você venda esse fundo e haja lucro nessa venda, você tem que pagar 20% até o último dia útil do mês subsequente, certo? Então fica essa atenção para vocês que querem entrar no mercado variável. Eu aconselho, uma dica que eu dou para iniciar é sempre inicie com pouco, analise uma empresa, veja a sua experiência pessoal, qual a empresa que você conhece desde que você era adolescente, que era jovem, essa empresa ainda existe até hoje, você analisa, vê se essa empresa tem papéis lançados em bolsa de valores, vê o código da ação, procura uma corretora que não paga corretagem, mas ainda assim, se quer uma corretora, quer uma assessoria e acha importante estar iniciando, procure essa corretora. Eu particularmente o que eu aprendi foi batendo cabeça, foi estudando, foi analisando as ações, foi analisando os gráficos dos períodos, vendo as ações as empresas que eu achava que era importante, que eu conhecia desde a minha adolescência, e por aí eu fui começando a investir. Certo? Então fica essa dica, fica esse esclarecimento. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários, que a gente está aqui para, na medida do possível, ajudá-los.